Letícia, Estela, por aí. Não é, Letícia. Olha, eu esqueci da música. Não fale o nome de Letícia. Chamei ela de Ana. Que música? Tá. Bom dia, pessoal. Hoje mais uma aula de língua portuguesa. Dia 11/11/20, segundo Gigi, né? Uma data linda. E vamos lá. Hoje nós vamos começar utilizando o livro de atividades, ok? Então, a atividade para casa de ontem foi na página 34, em relação ao poema A Estrela. Quem pode ler esse poema aí para mim, por favor? Eu posso ler. Pode sim. Vi uma estrela tão alta, vi uma estrela tão fria, vi uma estrela luzindo na minha alma vazia. Era uma estrela tão alta, era uma estrela tão fria, era uma estrela sozinha, luzindo no fim do dia. Por que da sua distância para minha companhia não baixava aquela estrela? Por que tão alta luzia? E eu via na sombra funda, responder que assim fazia para dar uma esperança mais triste ao fim do meu dia. Olha, Manuel Bandeira. Na letra A, na primeira estrofe do poema, o eu lírico destaca uma característica sua e uma da estrela. Que características são essas? Que a estrela alta, fria e ficava luzindo, e o eu lírico tinha uma alma vazia. Isso mesmo. A gente pode dizer que as características atribuem a solidão, não é? Ele descreve uma estrela tão alta, tão distante, tão fria, querendo fazer essa alusão à solidão, né? Que ela tá. Uhum. Deixa eu escrever aqui. Estrela solitária. Mas aí o que vocês falaram, vocês podem... Eu escrevo aqui resumido, tá, pessoal? Essas ideias aí que vocês estão falando, tá ok. E o eu lírico tem uma alma vazia com um sentido de solidão também, né? A gente pode entender. Mas aí vocês pontuaram muito bem. E o eu lírico solitário também. Por conta desses aspectos. Na letra B, que proposta o eu lírico faz para resolver o problema da solidão de ambos? Conversa com a estrela. E eu coloquei baixar a estrela. E para baixar ela ele mais perto dele. pede, né? Ele o quê? A gente pode dizer que ele conversa com a estrela para a estrela deixar de ser tão distante, né? Por isso que eu falei pedir. E fazer companhia um ao outro. Clara no grupo às 8 da manhã perguntando, e a aula? Foi, professor, todo mundo acordou cedo. No grupo dos alunos já estava assim, professor. No grupo dos alunos que eu devia ver. A baixaria. Mandei prints assim, olha o professor aqui falando mal do senhor. Não, professor, você ficar doido com esse horário que muda. Calma, ainda vai voltar presencial. Não fé em Cristo. Letra C. Transcreva os versos que apresentam a ocorrência de anáforas. Vinha uma estrela tão alta, vinha uma estrela tão fria, vinha uma estrela luzindo. Era uma estrela tão alta, era uma estrela tão fria, era uma estrela tão sozinha. Colocar a mesma coisa. Não é o poema todo, não. Então a gente pode colocar, né? Já foi um recorte de quais estrofes? Da primeira e da segunda. Da segunda. Isso mesmo. O que é a anáfora? Repetição. Repetição de uma Repete para expressão. intensificar mais. Isso mesmo. Tem aí na página, só vai voltar uma página, né? É a repetição de palavra ou expressão no início de uma sequência de versos ou de orações. Trata-se de uma figura que dá sonoridade, né? Então é aquela figura que dá a sonoridade do poema, que faz ele ficar bonitinho, rimar, essas coisas. É muito utilizado nessa linguagem. Que efeito o uso dessa figura de linguagem provoca no poema?
Foi o que eu acabei Traz um ritmo e uma sonoridade. Isso mesmo, ritmo Qualquer a mesma coisa. e sonoridade. Letra E. Qual é a outra figura de linguagem relacionada à estrela? Eu acho que Sozinha? pode estar errada. Eu fiquei Botei em dúvida. hipérbole. Eu tava em dúvida entre comparação e personificação. Eu coloquei personificação. Eu botei O hipérbole. que é personificação? É quando você atribui características a seres inanimados. Isso. E por que você acha que é hipérbole, Gigi? Hipérbole não é aquele exagero enorme? É, porque tava tão alta, tão fria, tão não sei o que lá. Não, mas Por isso que eu botei. hipérbole seria se tipo, a gente dissesse assim, a estrela morreu de solidão. Ah, entendi. Nesse caso aí, a personificação em si mesmo, porque foi atribuído ações a um ser inanimado que é a estrela, né? E qual foi o que você transcreveu aí para confirmar esse verso, Sueli? Era uma estrela sozinha. Sozinha, responder, assim fazia. Responder que assim fazia, né? Como se a estrela estivesse respondendo. Ouvia na sombra funda. A estrela, o poder ouvir, poder responder. Essas questões são de seres humanos atribuídos a seres inanimados. Minha aula começou 9h50, não foi? 40. Não, peraí. 40. 40. 40. Termina que horas? Sei lá. 10h30. 10 Peraí. e... 10, 10h20. Como é 40 Por minutos. 40 minutos é 10h20. Como é curto. Curto? Curto, professor. Homem. Nem deixa assunto. Vou pedir uma Quer ficar hora até meio-dia dando aula, não? só pra mim. Vou pedir. Mas o Zoom dia. acaba antes, professor. Eu Vai vou acabar dar antes. Eu vou Seu pagar o pilote. Zoom para eu ter minhas aulas ilimitadas. Ó, muito bom. É bom que você não precisa ficar mandando link. Vamos lá, peguem aí agora o livro didático, ok? Todo mundo, livro didático. Livro didático. Qual página? Irmão de Jorel. É o quê? Irmão de Queria que Jorel. sua Mande animação essa chora. hora, infelizmente não consigo. Não. Eu tô morrendo de sono. Gente, é muito bom, Irmão de Jorel. É um desenho brasileiro. Ô, professor, o senhor já viu aquela parte é Catarina, se eu não Ana tô enganada? Catarina. É. Eu já ri tanto com Verdade, esse meme. Que ele é apaixonado por ela, né? Aí ele fala, já tô indo, Ana Catarina. Ela fala, Ana Catarina, que nome feio. A avó dele, né? É, Nome feio. Eu amo que ela manda comer abacate pro cabelo. a come abacate, filha. Abacate é bom pro cabelo. É assunto novo, é, professor? O quê? Irmão de Jorel ou isso aqui? A Ana Catarina. Discurso. Sim, a gente já trabalhou o discurso brevemente quando nós vimos figuras de linguagem, mas agora eu quero Aquele ver texto, não foi? isso. Agora eu quero me aprofundar um pouquinho mais para a gente poder fazer uma produção de discurso. E Mas, aí, professor, que pessoal, na página 8, eu quero que vocês abram o livro na página 8, o livro didático, tá? A gente já respondeu aí algumas questões em relação a vocabulário, né? Que foi relacionado àquele texto. E agora eu quero que a gente veja um estilo de discurso mais específico. Mas antes eu quero trazer mais algumas características para vocês em relação a isso. Eu perguntei a vocês o que era discurso na última aula, perguntei se seria qualquer momento de fala e tudo mais. E aí, ó, tem a mesma informação do slide anterior. Discurso é toda situação que envolve a comunicação dentro de um determinado contexto e que diz respeito a quem fala, para quem fala e sobre o que fala. Então a gente vai ter... Oi? Deve ficar mãe dela. Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma comunicação, né? Para existir um discurso, a gente precisa estar em um meio comunicativo. Precisa que tem alguém que fale e tem alguém que escute. Não adianta você estar aí falando sozinho, né? Eu sei que todo mundo tem esses seus momentos de conversar só, eu tenho.
Mas Eu aí, também para se vi. constituir um discurso, eu preciso que tenha alguém que me escute, né? E preciso também que ter Tem alguém que fale e um algum, que escuta. isso, algum assunto em si. É, Claro que a gente conversa só, né? E aí nós vamos ter algumas coisas. Essas informações aqui tem no livro de vocês na página 8, tá nesse textinho aí. Esse gênero ele pode ser visto como uma conversa com os nossos interlocutores, como eu falei para vocês. Precisa ter alguém para me escutar. Eu vou estar falando, então fala que eu te escuto, né? Tem uma frase que é assim. Precisa existir na conversa, seja pelo WhatsApp, seja pessoalmente, seja por ligação tradicional, sempre vai ter o quê? Uma pessoa falando, uma pessoa ouvindo. o lendo. E o discurso ele se constitui disso, né? Texto reflexivo sobre aspectos do dia a dia correlacionados às pessoas a quem nos dirigimos. Ô, professor, Oi. nesse assunto de discurso, entra funções da linguagem? Tipo, o para que eu tô falando, para Uhum. convencer, para essas questões, É. né? Isso. Entra, Entra? Ah, entra. tá bom então. Só não sei se a gente vai ver em específico, porque como a gente vai ver a construção do discurso. E esse assunto, eu acredito que já tenha sido trabalhado em outro ano. Essa questão de funções da linguagem apelativa, Aham. mas aí qualquer coisa eu faço uma revisão com vocês. Texto Tá certo. reflexivo sobre aspectos do dia a dia. Como eu falei para vocês, é uma conversa. E a gente não conversa sobre coisas mirabolantes, né? Claro que às vezes bate uma louca e a gente começa a falar, sei lá, sobre economia no sul da Ásia. Mas geralmente a gente conversa, oi, gente, tudo bem? Ontem aconteceu isso lá em casa. Ontem eu descobri um filme legal na Netflix. Eu tô pensando nisso. Coisas do dia a dia que são interessantes para mim e são interessantes para você. Para Porque outra não é horrível pessoa. quando uma pessoa vem falar com a gente e é um assunto super chato, nada a ver e você não tá nem aí? A pessoa não entende nada, a pessoa fica dormindo. Isso, minha gente, eu já dormi tanto com minhas amigas conversando comigo que vocês não têm noção. Eu sou um péssimo amigo. Mas é porque não era interessante para mim, né? Gênero que nos aproxima dos nossos interlocutores e da nossa plateia. Então, ele é um gênero que ele traz essa proximidade por conta do assunto. Eu vou trabalhar um assunto que seja interessante para vocês, que seja interessante para mim, no diálogo. Por isso aí até que eu coloquei o cactuzinho, né? Abraço. O diálogo é como se fosse um abraço, né? Se você é uma pessoa interessante, você vai lá e abraça. Então, precisa existir esse sentimento de, é legal, que massa. Porque tem gente que começa a conversar, né? Você nem abre. Sabe quando você tá como ouvinte mesmo? Seu amigo chama pra desabafar e você fica ali parado. E ele fala e você acha interessante aquilo. Então é como se a ação de discurso fosse isso mesmo. E aí precisa ocorrer essa aproximação. E essa aproximação, ela vai ocorrer como? Do respeito e afetividade com as pessoas que nos ouvem. Então, tipo, eu preciso ter esse respeito pela pessoa que tá falando. Não é, tá falando, vocês aí falando, acontece muito, né? Professor falando, aluno do celular. Existe um respeito? Não. Existe uma afetividade? Talvez sim, mas faltou o respeito, né? Porque não tá prestando atenção. Então, precisa ter esse respeito em todo discurso, em toda conversa. Se uma pessoa está falando com você, olhe para a pessoa. Dê atenção a ela. Não deixa ela aí. A gente sabe que isso são o quê? Princípios básicos, né? Todo mundo, quando para falar com você, no mínimo, você tem que olhar diretamente para aquela pessoa. Raciocínio prático. É como se a gente tivesse que buscar, que é até o próximo ponto, palavras, linguagem clara e objetiva e raciocínio prático. É apresentar coisas objetivas. Eu acho que foi ontem, vocês falaram sobre uma palavrinha. Deixa eu ver se eu me lembro aqui, olhando o exercício. Dilema. Vocês trouxeram uma definição de dilema bem elaborada, né, com as palavras bem difíceis. E aí eu pedi para vocês, sim, falem na linguagem de vocês o que foi que vocês entenderam. Porque fica até, tipo, eu entendi a definição, mas se você for falar para uma pessoa, tipo assim, o que é dilema? E for levar aquelas definições, a pessoa pode dizer, que viagem, que palavras difíceis, que chato, sendo que você pode explicar com uma linguagem mais clara e objetiva. Então, sempre que a gente for fazer um discurso, procurar coisas que não sejam cansativas para o meu ouvinte. Que eu fale e que ele entenda assim. Ele não precise parar e dizer, pera, o que é que está acontecendo aqui? Entenderam? Estão entendendo? Sim.
Citação de acontecimentos é muito importante porque reforçar o que a gente diz é aquele momento argumentativo, né? Sempre que eu vou argumentar alguma coisa, eu tenho que dizer porque seu ponto de vista é assim. Então, porque eu estou baseado em tal fato, eu acredito porque foi comprovado dessa maneira. Então, tá apresentando esses fatos em si. Bons argumentos para a defesa de ideia. É claro que, além dessa citação de acontecimentos, eu preciso ter uma boa defesa de argumentos Mas, das minhas ideias. Porque imagina que chato, né? Tem gente que chega mas de vez em quando eu boto metade essa dessa depois eu opinião vou botar mais. e a pessoa fala, tipo, Professor, deu uma cortada. Repete, por favor. a partir É de... porque Alguém Duda tá tá com com o o microfone microfone ligado. ligado aí, Bianca, conversando. Aí fica microfone ligado. cortando, senhor. Desliga, professor, o microfone dela. Quem é que tá com o microfone ligado? Bianca. Duda. Não, é Bianca? Duda, eu acho. Mas não, o microfone tá desligado, não adianta. Maria Eduarda? Quem é? Desligou? Tá desligado. Era Bianca Mas mesmo. era Bianca. Ah, tá. Bianca. Mas o dela tá desligado. Pronto. Deixa eu voltar um pouquinho. Sobre a citação de acontecimentos, é porque a gente precisa afirmar nossas ideias, né? É tipo, você ter uma opinião e a pessoa perguntar assim, mas por que você acha isso? E você dizer, porque eu quero. Não, isso não é legal. É bacana você dizer, porque eu vi reportagens, aconteceram alguns anos atrás determinadas ações que me levaram a pensar de determinado jeito, determinada maneira. Explicar por que você pensa dessa maneira, né? Para poder existir consenso dos dois lados. O lado entender porque você pensa assim e tal. Muitas vezes, em diálogos, discursos, as pessoas não aceitam uma opinião diferente do outro, né? Você é um louco, você pensa assim e tal. Mas tem que parar também, se explicar, né? Infelizmente, dizer assim, eu penso porque aconteceu N fatores na minha vida que me levaram a ter essa opinião hoje. Compreendeu? São coisas Ô, pessoais. professor, mais uma coisa. Opinião, beleza. Opinião, cada um tem a sua. Isso. Só que assim, você não é obrigado a concordar com a opinião de ninguém, certo? Certo. Mas aí é você entender por que aquela pessoa tem aquela opinião. Não, eu sei, mas assim, em questão de política, eu já discuti muito com muitas pessoas em questão de política. Por quê? Pessoas que têm opiniões diferentes da minha, beleza, eu vou lá, escuto, respeito. E com quem sabe conversar sobre política, com quem sabe admitir o que cada pessoa fez de errado. Certo que você apoia tal candidato e eu apoio tal candidato. Mas aí ficar botando coisa que o candidato que eu apoio não fez, ou se não, inventando demais pro outro. Aí isso já me instiga e aí eu fico arretada e não respeito a opinião. Isso acontece muito, né? Tipo assim, você querer defender aquela pessoa, quer defender com unhas e dentes, quer idolatrar e menosprezar totalmente a sua. Não, é aquela questão de eu não concordar, mas eu respeitar. Você chega, defende X ideia e você fala sobre ela, eu falo, bacana, mas eu não acho interessante, porque para mim, minha opinião é essa e essa que eu acho interessante. Beleza, eu também não concordo com a sua, mas aí de boas. Mas eu chegar e dizer, não, mas isso aí tu tá errado, tu não sei o quê, tu não tem juízo não e tal. Se lembra daquela primeirinha lá que é respeito? Então, ela é a premissa do discurso. É entender e dizer assim, Márcia, eu estou entendendo porque você acha que isso aí é correto, mas para mim não é correto, né? Tem uma questão na área de linguagem que a gente chama de pragmatismo. Tem uma coisa que eu aprendi na faculdade e eu, graças a Deus, levo para minha vida, que é o que cada um tem como verdade. A gente sabe que verdade é muito subjetivo, cada um tem sua verdade. Uma coisa para mim pode ser verdade, para vocês podem considerar mentira, e aí vai a vida, né? Então, eu uso muito. Ô, professor, mas tem que ter respeito em ambas das partes, né? Porque fica difícil a pessoa respeitar uma pessoa que não Não lhe respeita. respeita. Ok, Maria Eduarda. Isso mesmo. Mas aí, tipo assim, se você tiver um nível de elevação muito alto, né? Você deixa a pessoa lá falar e tá nem aí. Vida que segue. Eu espero um dia chegar nesse nível. Eu também, que eu não consigo não. A pessoa diz, Também, mas até lá... Vamos lá. Ó. Na página 8 e na página 9, a gente tem 2 quadrados. Na página 8 tem um quadrado laranja, que eu quero que vocês leiam, tá? E na página 9 o quadrado é verde, trazendo informações sobre a estrutura do discurso.
Então, a gente tem aí a introdução, também conhecida como exórdio. Quem pode ler esse primeiro parágrafo? Eu. A introdução de um discurso é também chamada de exórdio. Por meio dela, visa-se conquistar a empatia do público e capturar sua atenção. Por isso é tão importante planejar as primeiras palavras. Há muitas técnicas para isso, mas o orador precisa transmitir sinceridade, naturalidade e entusiasmo. Então, é aquele momento que ou você ganha o público, ou o público diz, quê? Temos aí a proposição ou justificativa. Pode continuar, Gigi. A proposição é um complemento da introdução, ou seja, uma ou duas frases nas quais o orador deixa claro o assunto que desenvolverá. Pode conter as justificativas para tratar do tema em questão e também incluir um aviso a respeito das partes que comporão a apresentação. Informar a organização do discurso, ajudar a plateia a ficar mais paciente e a seguir a linha de raciocínio do apresentador. Isso mesmo. Aí nós Então, temos... Oi, pode falar. professor, essa proposição é uma coisa mais de persuadir o leitor? Isso é meio que reafirmar. O Tipo, ouvinte. você está falando sobre alguma coisa, você tem que me dizer por que isso é importante. Aí é meio que é nesse momento que você fala brevemente e você se justifica porque do seu assunto. Para eu achar interessante, tipo, ela tá fazendo um discurso sobre isso, e aí tu fala assim, porque isso aqui é a mesma coisa que a nossa vida. Você está fazendo um discurso sobre o meio ambiente. Assim, meio ambiente é a nossa vida. Pronto, eu quis justificar, fazer a proposição sobre a minha introdução. Reafirmar. Aí na página 9 temos um quadrinho verde e tem aí o assunto central. Alguém quer ler? Suiane? Eu. Pode ler. Apresentando o assunto central. O orador cumpre as promessas que fez na introdução do discurso. Se o objetivo é persuadir o público, o ideal a se fazer é expor argumentos lógicos, relatar exemplos e experiências, sempre ter em mente a aproximação do público. O momento da conclusão é a hora de vencer, definitivamente, o público. Para tanto, é preciso evitar frases que não contribuem para o discurso, como "era isso que eu tinha para dizer" e etc. Isso mesmo. Então a gente vai ter aí meio que o assunto central, né, que vai ser a desenvolvimento. Você vai defender ali, mostrar propostas, falar de uma maneira que o público se sinta envolvido com um tema, que haja aproximação, que a gente sabe que o discurso ele é muito aproximativo, né? Você precisa estar próximo de quem você fala, não próximo fisicamente, mas próximo em ideias, pensamentos, objetivos. Por exemplo, se eu for falar sobre o bem comum da população de Garanhuns, eu vou ter que demonstrar, a gente precisa de segurança, a gente precisa de desenvolvimento e trazer esses pensamentos para próximo de todo mundo. E na conclusão aí eu vou tentar amarrar tudo que eu falei para as pessoas concordarem comigo e excluir algumas frasezinhas clichês, por exemplo, tipo, era isso que eu tinha para dizer. Hã? Não, tem que dizer assim, gente, então isso aqui é um dos pontos importantes, trazer frases que façam as pessoas refletirem e querer repetir o seu discurso, dar continuidade aí, chegar em um lugar e dizer assim, a Suiane fez um discurso e falou tal e tal e tal maneira, tais pontos, para tornar interessante. Aí a gente tem aí na página 10, quero que vocês virem, uma informação sobre paraninfos. Vocês sabem o que são paraninfos? É o negócio da formatura. Isso. É o meu pai, né? Não. Ó, na página 10 aí... Eu pensei nisso também. Página 10, questão 10. Paraninfo sou eu? Como assim? Não. Não, Paraninfo é outro. Nos Estados Unidos, é tradição personalidades importantes serem convidadas para proferir discursos de aconselhamento e encorajamento aos formandos. As falas dos paraninfos são grandes eventos e, por isso, são filmadas e posteriormente produzidas em livros e em diversas publicações. Estão vendo aí na página 10? Sim. A gente tem o Steve Jobs, Michelle Obama, o Diane Johnson, eu acho que o nome dele é assim. Os paraninfos são aquelas pessoas convidadas, né? São grandes as pessoas que a turma acha que é muito influenciadora e traz para fazer um discurso motivacional, vamos dizer assim, né? De aconselhamento e encorajamento. E aí nós temos os paraninfos, eles podem fazer 3 tipos de discurso, que são os expositivos,
que é explicar um conceito ou um processo. É comum em palestras ou em aulas, então é mais aquele que vai ser um discurso sobre um assunto ambiental, vai ser um assunto sobre desenvolvimento de políticas públicas. Esses assuntos, assim, mais gerais, né? Que a gente debate no dia a dia sobre coisas de melhorias. Vamos ter o persuasivo, que vai ser o quê? Busca pelo convencimento, buscar convencer o público e mobilizá-lo para determinadas ações. Costuma ser feito por líderes religiosos e políticos. E o cerimonial, que ocorre em celebrações com a finalidade de elogiar ou prestar reconhecimento a alguém. Então, é tipo assim, geralmente eles fazem o quê? O cerimonial, que é reconhecer as turmas de formantes. Isso é muito comum nos Estados Unidos. Eles pegarem quem está no auge do sucesso, né? Tipo assim, foi um ano muito comentado para uma atriz, um ator, um presidente, alguém. Aí eles vão e convidam aquela pessoa para fazer um discurso em homenagem aos formandos. Porque lá, geralmente, é tipo assim, as formaturas são anuais, né? Como a da gente, é claro. Mas aí, como as escolas têm várias turmas e tudo mais, eles juntam tudo e os formandos de tal turma, de tal ano, e todo mundo... O que, Letícia? E todo mundo faz a formatura naquele mesmo dia. Antes de vocês saírem, é claro, né? A gente acaba aqui o slide. Eu vou querer... uma das atividades para casa, que a gente vai apresentar na sexta-feira, vai ser a elaboração de um discurso para formatura. Eu quero que todos vocês se imaginem que vocês Vai ter formatura? Hã? De Baiarla. Vai não, Yarla, é só uma atividade. Ah, tá. A vontade de vai que acontece, né? Daqui no final do ano tudo é possível. Vocês vão desenvolver um discurso. Dentro desses modos, vocês vão imaginar que hoje não, na sexta, no caso, é o último dia de aula de vocês. Tá todo mundo lá, com a beca, com o chapéuzinho bonitinho. Não custa sonhar que fosse, né? Era mesmo. E aí, se vocês fossem fazer um discurso para a turma de vocês como paraninfos, buscando encorajar, lembrar dos melhores momentos, fazer aquele momento todo emocionante, como vocês fariam? Então, vocês vão fazer esse discurso e na sexta-feira vocês vão apresentar o discurso para a turma. Todo mundo tem que fazer um discurso de conclusão do 9º ano. Beleza? Só pode de... aí escolhe se quer um desses 3, é? Isso, persuasivo, cerimonial, expositivo. Lembrando que Aí tem que ser muito grande. é um discurso. A gente vai O enviar discurso no pode ser 10 Classroom palavras? ou vai fazer... Ô, professor, Oi. Eu acho Estela melhor. a gente vai enviar ele aqui... Oh, meu Deus. No Classroom ou a gente vai discursar na hora? Vocês têm que me enviar antes, eu quero... Mas a gente vai discutir na hora também. Vai ter que o quê? Falar na hora também. Vai. Vocês vão ler o Não. discurso. Vai? Tá bom. E a Por isso que eu grita... quero fazer de 10 linhas meu discurso. Deixa eu ver aqui, ó. Para casa, eu quero que vocês respondam a página 12. E a Não já basta o discurso. E a página 13. Não, mas isso aqui é para amanhã. A gente vai amanhã. E aí, como 12 e 13, vai ser até uma ideia para vocês da página 12 e página 13, perguntas referentes a um discurso da página 11. E esse discurso é em relação aos formandos de um 3º ano. Ok? Ô, professor, Então vejam como aí, é ó, o que tamanho do discurso. Vala, meu pai. Como é que vai ser esse discurso? Vocês vão fazer um discurso em homenagem à formatura de vocês. É imaginária, né? É. É 12 e 13 do didático, né? Isso, 12 e 13 do didático para amanhã e sexta-feira vocês vão fazer a apresentação. Eu vou liberar também, enviei lá no Classroom. Ok? Deixa eu só fazer a Ok. Tá. 10, 14, 9h40 foi que começou? Foi. Falta 5 minutos para terminar. 9h40, 10h20. Pessoal que tá assistindo essa Aí é pra ler gravação, a página 11
E responder a página 12 e 13. Isso mesmo. Pessoal que está assistindo essa gravação, muito obrigado pela participação de vocês. Até amanhã.